Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos realmente pensar e refletir sobre tudo que nós lemos e entendemos. Nós temos a situação de Davi, por exemplo, que queria construir o templo ao Senhor. E Deus então fala com ele que não era para ele construir, mas que o herdeiro dele iria construir, ou seja, alguém de sua genealogia. E ele assume que é seu filho. E ele se prepara para isso. Mas será que é isso que Deus queria? Será que era isto que Deus estava buscando? E será que era isto que era o que estava proposto? Nós lemos essa passagem lá em 2 Samuel 7, do versículo 10 ao 13. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e os plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. Isso Deus falando com Davi. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Sobre quem ele estava falando? Salomão? É o que nós pensamos, mas de fato era isso? Nós precisamos entender que não. Ele se referia a Jesus Cristo, ao templo que ele construiria. E nós aprendemos e compreendemos que este templo não se trata de pedras, pedras sobre pedras, algo pomposo que podemos ver e tocar, mas o templo que ele está falando é aquele que Deus está construindo, que fala de pedras vivas, que somos nós, o templo onde Deus habita. Nós temos que entender que nós somos o templo de Deus. Nós, família, nós, o povo, e nós somos pedras vivas deste templo, para que ali Deus habite. Este é o plano dele. Este templo, quem iria construir era Jesus Cristo. Por isso a gente precisa realmente parar de pensar nas coisas, ou seja, assim como é a necessidade de Davi, Davi teve essa necessidade de construir um lugar, ou seja, porque todo aquilo que Deus tinha feito, o plano, havia justamente a tenda aonde estava a presença de Deus, algo temporário, que na realidade Deus tinha feito quando construiu com panos e com paus, tudo aquilo, era para dizer que era algo temporário, que algo definitivo viria. E esse definitivo foi em Cristo Jesus, a construção do verdadeiro templo que traduz, revela a vontade de Deus. Nós nos prendemos em coisas materiais, físicas, aquilo que a gente pode tocar na aparência, e muitas vezes queremos esse tipo de coisa na nossa vida, na nossa relação com Deus. Mas não é este o plano de Deus para nós. O que a gente precisa entender é nós temos que compreender a vontade de Deus, compreender o seu querer, para não sermos religiosos, para não enchermos nossa vida de penduricalhos que não traduzem nem revelam a vontade de Deus. A gente precisa crescer, entender que nós temos que nos comprometer com Deus, com sua vontade, com seu querer, revelar seu reino, revelar sua glória e não encher a nossa vida de liturgias, de recursos, de coisas deste mundo que parecem ser espirituais, mas que na realidade está mexendo só conosco, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, com as coisas que a gente possa tocar, ver, sentir. E não é isso. Deus nos chama para viver a eternidade na terra. E a gente precisa entender que o verdadeiro templo, aquilo que agrada a Deus, que é da sua vontade, é Cristo quem iria construir num Salomão. Que a gente possa ter esse entendimento, compreender estas coisas e buscar de Deus o conhecimento, para que a gente viva na plena vontade do Senhor, revelando o seu reino, sua glória,
manifestando o seu desejo. E que nós, como família, de fato, revelemos a presença do Senhor, revelemos sua glória, possamos encher essa terra com conhecimento da glória do Senhor e ser assim expressão viva do seu reino, da sua vontade e do seu querer neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.